Boa noite a todos, aliás, a todas. Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todas. Resiliência. Segundo o dicionário, capacidade de rápida adaptação ou recuperação. Esta característica, aliada à criatividade e à versatilidade, faz da mulher uma potencial empreendedora de sucesso. Segundo o portal do empreendedor do governo federal, do total de 36.444 MEIs em Ribeirão Preto, 48,9% são mulheres, ou seja, 17.818. As mulheres são a maioria nas atividades de estética e serviços domésticos, representando 95% dos cadastrados como MEI em Ribeirão. Elas também estão mais presentes nos segmentos de comércio, varejista, de artigos do vestuário e acessórios, serviços de organização de eventos, restaurantes, entre outros. Categorias como obras de alvenaria e instalações elétricas são mais representadas por homens, 94 e 88, respectivamente. Na CIRP, por exemplo, do total de 5.567 empresas associadas, 3.373 têm mulheres à frente da gestão. O segmento no qual a presença feminina é mais forte é o de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, e as associadas se concentram na Zona Leste. 1.038 têm suas empresas nessa região da cidade. Elas também têm buscado cada vez mais se capacitar para otimizar e gerenciar melhor o tempo delas. Um exemplo disso na CIRP, dos 1.261 participantes dos cursos e treinamentos realizados no ano passado, 2018, 51,32% foram mulheres. Em comemoração ao mês das mulheres, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto realiza em parceria com o Lide Mulher o terceiro seminário da mulher empreendedora com o tema Mulheres do Futuro. Vamos contar cases de sucesso como o da empresária Nadir Moreno, que atualmente é a presidente de uma empresa multinacional, e também da professora e pesquisadora Marisa Gianecchini, que vai contextualizar a evolução da mulher e também o seu papel na sociedade. Gostaria de convidar aqui para abrir oficialmente o evento a vice-presidente da CIRP, Sandra Brandani Piscinato. Os aplausos de todas vocês, por favor. Boa noite a todas. É com muito prazer hoje que eu venho representar todas vocês na Associação Comercial de Ribeirão Preto. Temos um imenso prazer também de ter duas palestrantes hoje com nós. Nadir Moreno, que ela é uma presidente que veio cultivando, veio tendo seu espaço dentro da empresa de transporte. E a nossa amiga Marisa Gianecchini, que é pesquisadora e faz toda a diferença para nós mulheres. Como o Jarney já falou, os números são muito interessantes, a representatividade que nós mulheres temos no papel da sociedade. Então hoje é uma noite muito agradável, tenho certeza que todos nós vamos sair muito mais fortalecida do que chegamos, e vamos ver que nossa história faz parte da história da Nadir, faz parte da história da Marisa, e eu tenho certeza que cada uma de nós temos um papel muito importante nesta sociedade machista que vivemos. Eu, como vice-presidente da Associação Comercial, parabenizo todas vocês por fazerem a diferença hoje e estar aqui repleto de mulheres. Isso nos faz uma condição melhor, um crescimento. E a Associação Comercial, em nome do nosso presidente Dorival Balbino, agradece a cada uma de vocês e tenho certeza que nas próximas gestões da Associação Comercial, com certeza vou trazer mais mulheres. Obrigado e uma boa noite a todas nós. Obrigado, Sandra, pelas palavras. Convidar agora a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da CIRP, a Silvia Balbino. Por favor, Silvia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a todos aqui, em nome da nossa vice-presidente Sandra Brandani, cumprimentar todas as presentes. Eu quero agradecer
também a presença das nossas palestrantes, a Nadir Moreno e a Marisa Giannichini, que estão aqui conosco hoje. Quero agradecer imensamente a parceria com o LIDE, que proporcionou que essa noite acontecesse. A atual gestão da CIRP iniciou a estruturação do Núcleo de Responsabilidade Social com o papel de auxiliar as entidades no apoio e concretização de projetos sociais na comunidade de Ribeirão Preto. A participação do núcleo visa melhorar a qualidade de políticas públicas junto aos conselhos municipais, assim como orientar as empresas de seu papel social na comunidade na qual está inserida, a fim de torná-la socialmente atuante. Hoje a CIRP participa de 20 conselhos municipais, com representantes envolvidos em suas diretorias e suas comissões. Nosso papel, além da participação nos conselhos, é estimular e desenvolver o empresariado associado e a sociedade em geral sobre as formas de viabilização das ações de responsabilidade social, bem como a destinação do imposto de renda. Ribeirão Preto tem potencialmente um volume de destinação de imposto de renda aos conselhos da criança e do adolescente e do conselho do idoso em torno de 37 milhões de reais. É isso mesmo, é esse volume. É esse número bem grande, cheio de zero, né, mano? São 37 milhões de reais. E somente 7% desse valor são destinados aos conselhos municipais da nossa cidade. Porque ainda hoje, os contribuintes, tanto pessoa física como jurídica, não se conscientizaram dessa prática que é prevista na lei, é regulamentada pela Receita Federal e que não oferece nenhum risco aos contribuintes. Pelo contrário, o contribuinte que faz a sua destinação aos conselhos recebe benefícios. Nós da CIRP temos nos empenhado em convencer o nosso associado e a sociedade em geral a fazer a sua destinação do imposto de renda aos conselhos, da criança e do adolescente e também do idoso. Porque acreditamos que se tivermos as nossas instituições fortalecidas, teremos uma prestação de serviço melhor a todos. No caso do Conselho da Criança e do Adolescente, quando oferecemos um atendimento de qualidade nas áreas da educação, esporte, cultura e lazer, estamos falando na formação das pessoas da nossa cidade. E isso reflete diretamente na nossa sociedade. A destinação fortalece o caixa dos conselhos, garantindo assim que mais projetos possam ser contemplados, possibilitando as entidades a atenderem um número maior dessa população, que é tão carente na sua formação. Isso resulta diretamente em tirar as nossas crianças da rua. E isso é responsabilidade de todos nós. E esse tem sido o nosso compromisso aqui na CIRP. Boa noite, obrigada. Obrigado, Silvia. Convidar agora a presidente do LIDE Mulher Ribeirão Preto, parceira do 3º Seminário da Mulher Empreendedora, Tomi Sakamoto. Pois não, por favor, Tomi. Gente, é bem rapidinho. Boa noite a todos. Boa noite. Nadir, é uma honra para a gente ter você aqui conosco. Eu sei da sua agenda, que é super apertada, mas ela fez questão de vir. Muito obrigada. Marisa, uma eterna amiga, uma doçura de pessoa, foi professora dos meus filhos e agora é minha professora. É um prazer ter você aqui. Gente, eu estou como presidente do LIDE Mulher de Ribeirão Preto. O LIDE é uma organização que agrega líderes empresariais, no nosso caso mulheres, que a gente busca promover intercâmbio entre as mulheres, aprimorar essas mulheres para ocupar cargos altos nas empresas. Nós vamos ouvir a Nadir, que vai colocar isso muito bem, mas é isso que nós estamos falando, aquilo que a Sandra falou, que a gente quer procurar ter cada vez mais mulheres nos altos cargos das empresas, e essa é a direção que o LIDE Mulher está tomando. Nós sabemos que já aumentou muito, né, Nadir, mulheres ocupando altos cargos, mas ainda a gente ainda tem algumas diferenças aí de salário, de outras coisas, mas a gente ainda vai chegar no ponto que a gente vai ter uma igualdade de gênero
é isso que a gente procura fazer. Obrigada. Obrigado, Tomi. Agradecer a presença de todas vocês, agradecer também a presença da secretária da Cultura, Isabela Bessotti. Muito obrigado pela presença. O segundo case de sucesso da noite será com a Marisa Gianecchini, que é graduada em Letras Românicas, Letras Clássicas, mestrado e doutorado em Semiótica e Estudos Literários. Atualmente é professora pesquisadora da pós-graduação em Estudos Literários na Unesp de Araraquara e coordenadora da EGOE Espaço Cultural, Centro de Leitura e Produção Textual, na interface com outras linguagens, Ribeirão Preto, São Paulo. Com vocês, os aplausos, por favor, professora Marisa Gianecchini. Cris, boa noite. Boa noite para todos. Vou ficar aqui no meio, então, para a gente conversar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite que me foi feito para participar dessa noite aqui na verdade, nesse evento de mulheres. Falei que podia haver homens, estou muito feliz que há alguns que podem fazer as perguntas e lidar com as questões nossas que são tão importantes, né? Eu queria dizer assim, que sempre que a gente recebe um convite, a gente sempre pensa que não cabe mais nada na nossa vida, né? A gente já está com excesso de atividades, a gente tem uma programação e a gente não está dando conta daquela programação. Sempre tem aquela impressão de que a gente chegou no limite, né? Que a gente passou do limite, né? E é interessante. Então, num primeiro momento, eu falei, eu não vou, eu tenho tudo, eu tenho banco, eu tenho... Aí a gente começa a enumerar tudo que a gente tem que fazer, né? Mas é interessante a paixão, porque ao mesmo tempo que você está falando para você que você não vai, tem uma outra voz lá dentro falando assim, você vai, né? E aí falei, aí eu não respondi. Sempre quando eu recebo um convite, mesmo que eu não possa ir, eu gosto muito de responder e agradecer, né? Agradecer o fato de ter recebido. E na corrida, eu acabei não mandando, mas eu acho que tinha um outro sentido latente, vamos dizer assim, né? Que não era exatamente de uma negação, né? Aí, manda uma foto, e depois, né, Amanda? Manda uma foto e manda um mini currículo. Aí, eu falei, gente, mas eu não vou. Como é que eu vou mandar essa foto? Bom, aí eu tô sábado de carnaval na minha casa e eu acordei numa alegria. Eu tenho muito disso. Tem hora que eu acordo tão alegre. Não é por nada, não aconteceu nada especial. É um estado de alma eufórico, positivo, de alegria de estar viva, né? E aí toca o telefone fixo, eu não sei onde ela conseguiu esse telefone fixo, né? Eu liguei na sexta. Não, você ligou na sexta na escola. Isso, e no sábado sexta. Pela manhã, será que foi você? Não, eu liguei só na Era outra pessoa? Pode ser. Bom, mas era daqui da equipe, eu guardei o nome Amanda. Aí eu falei, olha, eu não vou poder ir, eu estou muito... E eu comecei a fazer um discurso, porque eu gosto de discurso, eu gosto de falar, né? E aí comecei a falar, olha, eu não vou por essas razões, porque eu adoro ser mulher, eu adoro o feminino, eu amo os homens. Eu não estou assim preparada para um tema desse, eu gosto de juntar a gente. Ela falou, então você vem, porque aí você fala isso. Eu falei, eu posso falar? Pode, então eu estou aqui e quero agradecer o fato de ver você. Olha, eu sei falar muito, sem parar, como toda mulher, ou como a maioria delas, e sei falar pouco. Então, é assim, vocês vão me marcando aí com o papel o tempo que eu vou ter. Não preciso falar tudo que eu pensei que vou falar. Porque também é gostoso ficar alguma impressão, alguma coisa no ar, algo faltante que reverbera dentro de nós. Porque quando a gente põe fim, fica muito prosaico. Eu gosto de viver no poético. Eu gosto de viver na poesia da vida, né? Então é bom, faltou. Ai, que bom que faltou viver em falta, né? Então é assim com esse espírito que eu vou. Olha, eu montei da seguinte maneira essa fala e não vou olhar nem o papel que eu trouxe. Eu marquei tudo que eu gostaria de falar. Nem sei se vai ser nessa ordem, mas a ordem vai ser a ordem da minha alma. Eu vou com vocês.
E faço umas caras bonitas, porque eu quero ver gente bonita sorrindo aí pra mim. Se vocês começarem a dormir, eu vou entender que não está bom, e eu vou ter que fazer um exercício maior, vou ficar muito desgastada. Então, vem comigo, que junto a gente faz muita coisa boa, né? Vamos junto. Bom, então vamos lá. Olha, então primeiro a Nadir, eu quero dizer que adorei ouvi-la, né? Que é um prazer ver. Eu sempre acho assim que há trabalhos maravilhosos, e eu sou uma pessoa da interdisciplinaridade. Eu gosto, eu estou numa linha das humanidades, mas tudo que é humano me é muito caro, né? E tem uma humanidade incrível no trabalho que você faz. Não é por acaso que você consegue, trabalhando com tantas questões aí, que são da ordem do mundo dos negócios, ter a sensibilidade para incluir o outro na sua história. Muito obrigada, foi um grande aprendizado para mim. Tá bem? Gente, então vamos lá, né? Eu vou, então, primeiro assim, o convite que eu recebi era para... Primeiro você fala, Marisa, sobre a história da mulher, as questões da mulher, o espaço da mulher. Aí eu pensei assim, nossa, mas será que eu não posso contar um pouco da minha história no meio aí? Também? Mas tudo bem. Então, atendendo à regra, à programação, vou fazer isso. Primeiro eu vou contar como é que eu leio a história. E depois eu vou contar para vocês como eu leio a minha história. Tá? Então vamos lá. Eu acho que eu preciso de um dado aí, que é o seguinte. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei, sempre tive muita curiosidade, tive muito gosto de aprender. Uma das coisas que me dá muito prazer, é aprender. Eu adoro aprender, né? E eu desde cedo, eu vivi numa casa com 5 irmãos, né? Estou, na verdade, só introduzindo isso, porque só ao final que eu quero mais falar propriamente do meu trabalho. Eu sou de uma família de 5 irmãos, né? Meu pai era uma pessoa que havia feito 2 faculdades. Meu pai era um machista amoroso, né? E quando a pessoa entra no amor, ela não pensa mais nada. Então, você sabe, só muito depois é que eu fui descobrir que meu pai era machista. Mas era da época, né? Na casa do vizinho era assim também, na outra casa era assim. E a gente era tudo igual. Vamos tocar, né? E lá em casa tinha assim. Os meninos fazem profissões masculinas. As meninas, profissões femininas. E profissão feminina era fazer letras. Meu pai achava lindo mulher falar línguas. Não era? Era coisa do passado, mas era bonito. E ele ia falando com aquela voz, aquela coisa boa de pai, né? Que acolhe e põe a gente no colo. Então eu fui lá na vibe do meu pai, né? Fui entrando na vibe do meu pai. E eu sempre adorei exatas. Sempre. Eu sou uma pessoa das exatas. Eu percebo. Eu amo, assim, o que eu estudei. Não faz muito tempo, tá? Que eu fiz o ensino fundamental. Mas as coisas que eu estudei lá, vocês acreditam que não sai da minha cabeça? De tanto que eu gostei daquele aprendizado. Mas vai que é para ir para letras, então vamos embora, né? Isso me deu uma coisa tão boa na vida. Eu sempre vou tirar lição boa das coisas por onde eu passo. Não gosto de perder tempo e ficar paralisada ali. Ai, por que não fiz engenharia? Eu sou uma pessoa que tem engenharia na cabeça. Todos nós temos, não tem? A organização, organizar a casa, faz tudo aquilo. A gente é um pouco de tudo, né? Ali dentro. E aí, então, eu fiz a faculdade de letras e tal, depois eu conto essa história. E eu gosto muito das coisas nascendo. Então, eu tinha certeza que fazendo a primeira faculdade, eu voltaria um dia para fazer a segunda faculdade e eu ia estudar o grego antigo, porque eu achava que tudo tinha começado com os gregos, né? Depois, quando eu fui estudar os gregos, que decepção. Eles aprenderam com um monte de gente que veio antes deles. Mas já estava posto, né? Enfim, então é deles, é com eles que eu vou começar a falar da mulher. Tá? O que eu vi lendo a antiguidade? Como era a vida da mulher na antiguidade? Em primeiro lugar, os gregos inventaram, primeira manifestação dos gregos era relativa a deusas. Quem ocupava o cenário eram as mulheres.
E uma coisa muito interessante, que tinha uma coisa de sagrado na mulher, nas deusas. Sabe que o homem inventa deuses e esses povos que têm muitos deuses, é para falar deles mesmos, né? Os deuses são as figuras deles. Então era uma coisa do sagrado e sempre ligado à produção da terra. Então, o que havia? Era o seguinte, põe a semente na terra, aí ela frutifica, vem depois a colheita e depois o alimento. Então, como a mulher gesta, esquece que ela gera com alguém. Não, isso daí ninguém queria contar essa história. Tinha só contado a mulher, né? Então ela gesta, ela tem, ela desenvolve aquele feto, ela é a mãe, ela é um sagrado. Então essa história foi se cristalizando, e é não só na cultura grega, em outras culturas, toda a festa de floração, de plantio, está ligado à mulher, né? Por essa produção. Bom, mas não demorou muito, vieram os deuses, né? E aí foi o primado do masculino, né? O que é isto, né? O homem era quem ia para a guerra, era quem tinha a força física, e os modelos que a gente vai vendo dessa cultura grega, eles são assim. Ulisses, na Odisseia de Homero, né? Ele fica 20 anos folgando, passeando lá, né? 20 anos perdido no mar, 10 anos de guerra e 10 anos para voltar para casa, para Ítaca, para a Grécia, que ele tinha ido a Troia lutar na guerra dos gregos com os troianos. E ele tem todos os casinhos de amor, né? No homem tudo pode, né? Então vai, Calipso, as mulheres mais bonitas, Nausicaa, a outra também, a outra lá, como que ela chama? Era uma bruxa, mas no fim nada, era apaixonante, era uma mulher da paixão, né? A Circe, uma feiticeira, e a Penélope ficou em casa 20 anos. Todos os pretendentes querendo casar com ela, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. Ela não sabia do marido, estava vivo ou morto, mas ela ali, sabe? Aquela paz, sabe, 20 anos, paz. Aí ela falou, eu caso, ela estava fazendo um manto para o sogro. O sogro devia ser um amor, né? Porque ela ia fazer um manto para o sogro. Olha, eu estou fazendo um manto para o sogro, e quando ficar pronto, eu caso. E os pretendentes não queriam a Penélope, queriam o reino dela. Na verdade, todo o interesse aí em relação a essa questão material. E ela fazia o manto de dia e desmanchava de noite. E de dia começava, e os pretendentes não estavam, assim, não sabiam exatamente essa história, né? E ela ia, porque tinha que esperar esse marido maravilhoso, espetacular, esse herói da guerra, o maior líder lá da guerra. Você sabe que essa história incomoda tanto que vários lugares do mundo se escreveram novamente, reescreveram essa história. E aí nas outras histórias que inventaram, a Penélope, ela arruma os amantes. Ela arruma os amantes. Outra coisa, quando o Ulisses chega, não bate mais o santo, porque 20 anos de separação, como é que você vai trazer esse homem e vai ter aquele papo cabeça com ele, nem precisa ser cabeça, né? Papo amoroso, perdeu a intimidade. Gente, então, a história da Grécia, ela é muito da nossa história, do percurso nosso, né? De essa questão. Agora, havia mulheres muito fortes, né? Eu acho que os homens sempre babaram em nós. É assim, ele não sabe falar outra coisa a não ser contar a nossa história, né? A gente não tem espaço, a gente não tem nada, mas estamos no centro da conversa deles. Tudo são essas mulheres, né? Então a gente, fora de moda, nós nunca ficamos, né? A gente sempre teve na moda. Bom, muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. Aí, chegamos... Eu vou trazer agora uma referência de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, né? Que faz um trabalho muito bonito, século XX. Já deu um salto, né? Da antiguidade, estou entrando aqui. Porque a gente vai ver que a história do feminino
acaba sendo recriado nessas instâncias por diferentes épocas, né? Mas a Hannah Arendt, ela tem um livro que chama Condição Humana, e ela vai falar sobre público e privado. Então ela diz, ela vai fazer um percurso, Hannah, da antiguidade até hoje, né? Até o tempo atual. Então ela conta que na Grécia Antiga, ela vai na Grécia outra vez. Toda hora eu estou com a Grécia na cabeça, gente. Desculpe que meus modelos são gregos, mas depois eu vou mudar, tá? Então, aí ela falando disso. Então, a mulher, lá na Grécia Antiga, ela vivia no gineceu. Ginaikos, em grego, é mulher. Daí ginecologia, ginecologista, né? Vem das raízes aí. O que é esse tal de gineceu? É um espaço da casa, no interior da casa, né? Lá dentro da casa, em que a mulher ficava cuidando dos filhos, tratando da subsistência e da preservação da espécie. O homem vinha, encontrava com ela e era nesse lugar mais lá dentro da casa, sem o espaço externo. E ela vai chamar isso de um mundo privado. O mundo da mulher era um mundo privado, escondido, ali com essas funções. E o homem? O que ele andava fazendo enquanto ela estava lá, cuidando da subsistência e da preservação da espécie? Ele estava pronta, né? O que ele fazia? Primeiro ele ia para a guerra, porque aí são os homens que têm força física, então a guerra é deles, né? Deve ser também uma diversão, né? Uma guerra assim, né? Tem movimento, tem estratégia, vamos ver quem ganha. Tá. Bom, outra, iam para o centro da cidade, para um espaço da polis grega chamado Ágora. E ali discutiam as questões da cidade, porque como cada cidade era um estado, então tudo se discutia entre os cidadãos. E as mulheres não iam, né? Claro. Os homens gostavam dos homens. É para entender. Porque quem era interessante nessa altura do campeonato eram os homens. Com quem que você conversa? Aí eles discutiam filosofia. Aí iam para o cenáculo, aí tomavam vinho. E a coitada lá em casa, cuidando da história e da presença. Cuidando dos filhos, tudo bem que é lindo, né? Também desse lado nosso que é bonito, né? E sobrevivência, esperando esse marido chegar, porque depois mais filhos viriam pelo caminho ali, né? Enfim, a Hannah Arendt te diz, mas essa história não vai durar muito não, tá? Tá bom, os homens estão muito satisfeitos com tudo isso, mas a gente precisa dar um trato nessa história. E o trato qual foi? Veio, séculos depois, a Revolução Industrial. Mas muito tempo depois. Século XVIII, vamos pensar em termos da Europa. E os homens que viviam no espaço aberto até então, foram para as fábricas. Isso quando tinha trabalho, né? Porque muitas vezes nem trabalho havia para eles. Mas isso é Hannah Arendt, eu estou repetindo o discurso dela. E os homens foram para o espaço fechado, que não era exatamente o que eles tinham vivido historicamente. E logo depois as mulheres saem de casa para o mercado de trabalho. Então Hannah Arendt te fala que a partir da Revolução Industrial houve uma mudança muito grande nessa questão espacial de homem e mulher. Que o público, que era homem, e o privado, que era mulher, felizmente perdeu essa posição dogmática binária, transcendendo para uma abertura que a gente tem que aproveitar. Porque não que é fácil, não é que seja fácil, mas a gente tem maior expressão no mundo de fora da casa, daquela convenção. Não é? Fora daquilo. Eu acho que é o seguinte, eu gosto do pensamento da Hannah Arendt, mas acho que tem muito ainda por fazer, né? Mas acho que avançamos muito. Eu, assim, penso que há bastante oportunidade. Eu acho que houve bastante oportunidade. E também eu deixei de falar que as mulheres não tinham tanta representação no passado. Mas a gente vai estudar assim, mais profundamente, vai conhecer uma mulher chamada Aspásia, lá na Grécia.
E o Sócrates ouvia essa mulher, e até as teorias filosóficas eram elas que davam os pitacos, iam lá ensinando as coisas para eles, né? Então isso daí fazia um quadro muito bonito. Bom, nós estamos chegando ao Brasil então, porque essa história que a Hannah Arendt te conta é uma história, claro, ela é geral, mas é de países mais desenvolvidos, em que a mulher vai para o mercado de trabalho mais cedo, em termos de começo do século XX, final de XIX, começo de XX, e não é a realidade da mulher no Brasil. Então agora vamos falar um pouco de como é a história da mulher no Brasil, né? E sempre meu olhar é a arte. Por quê? Porque a arte é o nosso espelho. Então quando a gente lê, quando a gente vê uma obra de arte que tem uma forma de representação, é uma leitura que a gente faz. Eu sempre acho que a obra de arte somos nós, fora de nós. É como nós nos vemos refletido no espelho que é a arte. É assim que nós nos enxergamos, como as pessoas nos mostram, é por meio da arte, né? Bom, mas enfim, eu quero voltar ao Brasil. Quero dizer que a situação da mulher num sistema patriarcal durante período colonial, império e república não foi diferente do que a gente viu no mundo e aqui conosco com maior demora para que as coisas acontecessem. É bom lembrar que o Brasil só adotou o voto feminino em 1934, depois de haver duas constituições anteriores. Nós tivemos a Constituição de 1800. O Brasil, ele sempre fez constituição partidária. O que significa isso? Cada partido que chegava ao poder mudava, fazia novas leis, né? Diferentemente de países que têm constituições suprapartidárias, qualquer partido que ganhe, as leis já estão codificadas ali, né? Mas nós era sempre com partidarismo. Então, Dom Pedro I fez uma Constituição de 1824. Depois cai o Império, vem a República. Então, 1891, a Constituição da República como segunda. E só na terceira, quando Getúlio chega em 30, e portanto em 34 sai o novo Código Legal, né, o Código de Leis, uma nova Constituição, é que vai haver o voto feminino. Então, nós temos um atraso muito grande em relação a um olhar para a mulher. Até eu acho que em 1934 é um começo, uma possibilidade de mudança, mas mais lenta do que a gente viu em outros países. E eu queria dizer o seguinte, quando a gente entra no século XX, a gente começa então, nós estamos no século XX no Brasil, eu começo a perceber, e eu acho que isto todos nós percebemos, que a mulher começa a ter espaço para produzir arte. Se ela está pintando, se ela está escrevendo, se ela é representação na música, na música, na dança, enfim, nas artes, é sinal que ela está tendo mais espaço para outras funções que não eram aquelas domésticas. Ela tem espaço para criar, ela tem espaço para sonhar, e ela se imagina fazendo alguma coisa que não é uma questão de gênero, ela é do ser humano. Então, a beleza da representação. Vou citar alguns nomes que me pontuem e me constituem como pessoa, né? Eu fiquei pensando no cenário internacional, quais as mulheres que, na verdade, criaram a história e trouxeram. Eu vou falar delas daqui um pouco, mas eu vou partir para o Brasil. Eu quero falar da Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Quero falar de escritoras. Eu quero falar da Cecília Meirelles, não é? Da Raquel de Queiroz. Eu quero trazer a Clarice Lispector, né? Uma referência tão forte na produção. Eu quero falar da Lígia Fagundes Telles. E quero dizer das mulheres que estão em produção. Não fica a dever a nada do que a gente já viu pelo caminho. Uma construção muito bonita de produção, de consistência, de maturidade intelectual, que é um caminho que está aberto, que eu sinto que é o caminho da mulher, né? Então, nesse aspecto, vendo esse conjunto geral, eu também vejo homens que olham a mulher, têm um olhar para o feminino. E eu fiquei pensando no Gota d'Água do Chico Buarque.
né? Por quê? Porque a história do Gota d'Água, esse é um depoimento do Chico Buarque, que ele queria fazer uma peça com Paulo Pontes falando da mulher, do caminho da mulher, né? E estava assim um pouco ainda latente a ideia, mas não tinha se materializado. E aí ele assistiu a uma montagem na TV, que é de uma peça grega antiga, que é Medeia, de Eurípides. E eles decidiram fazer Gota d'Água. Qual que é a história de Gota d'Água? É a história de uma mulher de dupla jornada, descabelada, irritada, não dando conta do trabalho, tendo os filhos para criar e cuidando, e trabalhando para fora para pôr dinheiro em casa, e cuidando dos filhos, e o marido zanzando nos bares, nos botecos do Rio de Janeiro, né? Jazão, e a Joana mudou o nome da Medeia para Joana, e o Jazão, bonitão, eu fui ver até, isso é interessante, eu fui ver, falei, gente, qual será o ator? Porque eu assisti no Rio essa montagem, era Bibi Ferreira, no papel da Joana. Ela assim, descabelada, feia, desorganizada, aquelas roupas tudo caindo, aquela mulher assim, sofrida, né? Mas é uma imagem assim, que não é agradável aos olhos, pelo modo, para não falar outra coisa, né? Aí, e o Jazão entrava com aquela pinta, aquele homem bonito, que você precisa tomar cuidado para não pensar, nossa, ele não vai ficar com ela não, porque não tem condição. Aí não dá samba. Porque a gente é machista também, né? Mas eu estava querendo que a Joana fosse bonita, tá? Fisicamente bonita, né? Eu tenho que falar isso para vocês, que eu também tenho esse lado. Bom, aí esse Jazão, e ele fala para ela, olha, eu me apaixonei, na verdade é o seguinte, eu tenho agora, está tendo um caso com uma moça, e aí é filha do presidente do BNH, que era o tempo do BNH, né? E ele está dando ele quer se separar dela, né? Só que ele resolveu contar a história dela, virou samba, e ele ficou famoso. Este está meu coração, que é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção essa não, pode ser a gota d'água. Que é a história dela, não aguenta mais aquela vida, né? Mas ele que faz a música, então ele que é o sucesso, né? E aí depois vocês vão ver lá a história, porque ela não aguenta, e aí é tragédia grega posta na contemporaneidade, né? Mas então, vendo todas essas questões relativas à mulher, agora eu vou começar a minha história. Está montando meu tempo? Aí quem está marcando? Está marcando? Tá, tudo bem. Olha, então vamos lá. Eu entendo tudo isso. Que a mulher tem uma atividade bastante grande, a gente vive, por mais que haja mudanças, ainda existe a mulher que trabalha fora, eu quero dizer que ela tem uma vida profissional, mas ela tem mais do que o trabalho da casa, que é um trabalho, vamos dizer assim, que não acaba, né? É inacabável. Porque você acabou de fazer, no dia seguinte começa tudo outra vez, mas mesmo que não seja você que faça, você tem que a casa, sabe que em grego, economia vem de oikos nomos, que são as leis da casa. A primeira economia é o interior da casa, é a administração daquela casa. Mas eu acho que mais do que isso, não sei como se isso é cultural, ou até que ponto é só cultural, mas a mulher, ela tem uma questão da ordem emocional, não sei se é pela versatilidade das funções dela, ela é o papo pro filho, ela é o outro que não tá bom, o outro que brigou com o namorado, o outro que veio, o sobrinho que não tá bem, é assim. E a gente absorve isso porque isso faz parte, eu penso, não sei se é da natureza de toda mulher, mas em mim eu vejo muito isso. Essa centralidade para querer dar conta de tudo. Aliás, eu acho que esse é um problema da mulher contemporânea, que ela tem que ser essa profissional, ela tem que dar conta, mas ela tem uma demanda imensa no interior da vida dela, nas questões também pessoais e de família, né? Mas eu queria falar o seguinte, que eu, diferentemente da Nadir, eu tenho uma profissão de ser professora, né? E
E isso foi, na verdade, eu herdei isso da meu pai, da direção que ele deu na nossa casa, mas eu combino com isso. A coisa mais bonita para mim é que eu não posso contar com dados de história sem resultados definitivos. Eu tenho que abrir caminho sem, na verdade, saber o que vai dar em cada um. E eu acho isso maravilhoso, porque eu nunca sei, a pessoa passa por mim e vai embora. E eu não sei o que ficou, mas eu sei que da pessoa ficou muito dentro de mim. Então, agora eu vou contar um pouco como é que foi essa história minha. Então, eu me formei, eu fiz a primeira faculdade, que era de letras chamadas românicas, que era o latim, e línguas derivadas do latim. Depois, no terceiro ano de faculdade, eu concentrei no francês. E fiquei na faculdade, formada, com 21 anos, para 22, eu fui convidada para ficar na faculdade. E eu queria contar uma coisa para vocês. Eu me achava, e me acho ainda, tão despreparada. Eu tinha dó dos alunos de ter aula comigo. Porque o que eu sabia do mundo com 22 anos? Aí eu falava, gente, está tudo errado. Eu vou ficar dentro dessa faculdade e eu vou ficar... Eles meninos podiam ter outras oportunidades. Porque a gente olhar o outro é tão importante, né? Você não ficar centrado em você, achar que você está bombando. Não, a gente nunca está bombando, tá? Bom, enfim. E aí eu falei, gente, eu não quero ser professora universitária. Eu adoro as coisas da nascente. Eu quero dar aula para criança. Aí o pessoal, mas você sabe que conselho todo mundo dá, né? Mas que loucura. Agora que você conseguiu essa vaga na universidade, que é tão difícil entrar, que você foi convidada para ficar, que você formou, né? Você vai largar e vai dar aula para criança? E daí? Eu gosto da coisa começando. Gente, quando eu larguei a faculdade, porque eu sou boa para... Olha, deixa eu falar, não abandono ninguém. Mas dentro de mim, eu faço escolhas e eu não tenho medo. Eu tenho uma physis, uma natureza. Quando aquilo bate na minha alma, na sensatez e me fala, Marisa, vai. Se você está pensando isso, vai. Não fica com... Porque você pergunta para um, isso, outro, aquilo, né? Não, o que está batendo aqui dentro? Gente, que coisa linda. Eu saí da universidade e fui dar aula para criança. Mas eu fiquei 12 anos na mesma escola. Aí eu voltei para Ribeirão. Aí comecei a fazer grego lá. Eu sempre fui itinerante. Eu falo que o meu casamento deu certo porque eu nunca encontrei meu marido. Ele chegava e eu saía. Eu saía e olhava. A gente se vê pouco. E aí tem saudade. Eu estou casada diferentemente. Eu casei, eu estou com o mesmo marido, mas com homens muito diferentes que nós nos transformamos juntos na nossa relação. Ele é outro e eu sou outra na relação também. Aí, gente, 12 anos. Mas todo mundo queria que eu voltasse para a faculdade. E eu não queria voltar. Porque eu estava bem. A gente não gosta de mudança, né? Aí a professora de grego, agora já mudei. Eu estou no grego porque eu formei grego. Aí falou, não, você vem. E eu sou uma pessoa educada. Então, ela me falou no telefone, você vem para prestar a prova. Daqui 12 dias é a prova. Eu falei, não posso pensar? Ela pegou meu ponto fraco. Não, você tem que responder agora. E eu, de educação, falei assim, tudo bem, eu vou. Gente, eu não lembrava nada. 12 anos, vocês sabem, sem estudar uma determinada matéria. Não é que no inglês que toda hora você está falando. Grego antigo, não é o grego de hoje, gente. É o lá dos livros antigos, né? O de hoje, né? O demótico, hoje é o demótico, é chique, o demótico. Bom, enfim, peguei e comecei a estudar. Falei para os alunos meus, gente, deixa eu falar uma coisa, eu vou prestar um concurso para ver para a faculdade. Eles falaram, a gente vai rezar para você não passar. Eles então tá bom, reza. Eu adoro, sempre adorei esses meninos, gente. Minha vida, eu só vivo de paixão, gente, é uma doideira minha vida. Eu sou mulher apaixonada. Aí, eu estudei, não lembrava tempo de verbo. Peguei um livro, 40 lições,
dei uma passada. Aquilo que você estudou bem, volta, né? Volta. E peguei aleatoriamente uns 6 textos. Eu falei, deixa eu ver, porque no livro que eu tinha eram aquelas coisas mais básicas. Peguei um pouco, uma fábula de Esopo, um texto de Aristóteles, aquelas coisas, né? 6 fragmentos, assim. Cheguei lá na prova. Gente, eu preciso contar para vocês, eu tenho uma estrela na testa. Tudo para mim vai confluindo a favor. Cheguei lá, pontos sorteados, só 8 candidatos, porque grego ninguém estuda aqui no Brasil, né? Não tinha aquela concorrência absoluta. Aí, ponto sorteado, caiu um dos textos que eu tinha preparado. Eu tinha 4 horas para fazer, e eu já falei, não vou levantar, porque senão vai deixar o povo meio triste aqui, né? Porque dá aflição, você vê uma pessoa levantar, entregando, falar, estou reprovado. Fiquei lá, fiz um estudo crítico, porque tinha que depois comentar o tal do texto. E escrevi bonito. Eu adoro escrever, preciso contar isso para vocês. Eu adoro escrever poeticamente. Até meus WhatsApp são tudo poéticos. Enfim, acabou. Aí eu falei assim, eu fui muito bem, que eu achei que eu ia ficar nessa prova. E eu já estava me preparando para o fracasso, que para mim não era fracasso. Ai, só tive 10 dias para preparar, se eu tivesse tido mais. Sabe quando você dá uma desculpa já, sabendo que vai dar tudo errado? Quer dizer, o errado, não tinha errado, porque nem eu tinha escolhido que eu queria fazer essa prova, né? Era mais desafio, porque eu adoro desafio. Eu adoro aprender. Gente, eu adoro aprender. Me põe qualquer coisa, eu começo a ler, e aí eu vou, eu quero estudar, tudo eu quero estudar, tudo eu quero estudar. Eu tenho uma alma de criança, assim, eu acho que uma coisa, eu acho que vou morrer desse jeito, porque não tem mais conceito, né? Bom, aí veio a banca, o exame oral. Aí todo mundo, eu não vou, todo mundo com medo. Eu falei, eu vou, porque eu gosto ser a primeira, porque senão depois você fica a segunda, a terceira. Eu falei, o que eles perguntaram? Aí fala, aí perguntou disso, perguntou aquilo, você não sabe como é da pânico. Eu falei, eu sou a primeira. Aí eu falei pra mim, que eu não ia contar uma mentira lá. Porque quando você é aluno mais novo, você dá um migué, né? Você fala assim, você leu tal livro? Você fala assim, li um pouco. Você fala, li um pouco. Você leu um pouco. Eu falei, eu não vou contar uma mentira, eu vou ser verdadeira. Aí eles começaram a fazer as perguntas. E assim, isto, eu falava, não, eu não sei. Aí isto, não sei. Aí o cara deu uma batida na mesa, eu acho que ele vai me dar um murro. Deu uma batida na mesa e falou, eu estou adorando essa entrevista. Porque no Brasil todo mundo entende de tudo. A primeira vez que eu vejo uma candidata assumir que não entende. Eu falei, pronto, eu tô feita. Porque é bonito isso que ele falou pra mim. Porque, na verdade, a gente quer entender de tudo. E ele achou que eu estava honesta, eu chorei. Gente, aí veio o resultado, eu chorei tanto, porque não era o que eu queria, não queria mudar. Aí eu não sabia o que eu fazia, aquela angústia, os meninos choravam na escola, tudo assim, sim, é assim, eu sou feita assim. Eu gosto de viver com os outros, eu gosto de gente, juntar. E esse professor que se encantou lá comigo, achou que eu estava certo, que eu era a verdadeira pesquisadora brasileira, séria, consistente. Ele falou assim, quantos alunos você tem? Eu falei, uns 300, 400, né, porque aula de português tem muitas. Ele falou, você já pensou, se você der aula para professor, cada um deles terá 400 e você vai multiplicar dentro desse país? Fui. Fui. E aí, gente, foi muito bonito, porque eu trabalhava muito, dava muitas aulas, 40 aulas. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz nada sozinha. Eu tive muita ajuda na minha vida. Eu fiquei esses dias pensando que eu vim aqui falar com vocês. É até exagero dizer o tanto que eu fui ajudada pela família, por funcionários que trabalharam, se aposentaram na minha casa. A atual está 17 anos comigo. Sabe, é um povo que não sei, soma comigo, sabe? Então,
essa coisa da gente falar, ter arrogância, achar que a gente domina tudo sozinho, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa do outro, gente. A gente é com o outro que a gente vive. E dignificar o outro, né? Que eu acho isso extremamente importante. Então, eu acho que aí eu fui para a faculdade, aí eu fiz o mestrado, doutorado, e eu tenho uma vida assim múltipla. Como que eu vou explicar isso para vocês? O meu mercado de trabalho é assim, ele é muito rico, né? Eu não fico rica, mas eu acho que eu tenho o melhor, dentro da minha profissão, acho que eu consegui os melhores resultados. Eu queria falar o seguinte, em termos de mercado. Que mercado? Quem que eu atendo, né? Então, olha, eu estou na universidade, eu sou pesquisadora da pós. Eu faço questão de continuar estudando. Porque o dia em que eu não puder mais estudar, eu não quero mais dar aula. Porque eu acho que eu não atualizo o meu discurso. Eu não... Sabe, a linguagem envelhece. Se você não se atualiza, você envelhece. Você fica dando aquela aula que você dava há 20 anos e fica repetindo. Eu não vou fazer isso na minha vida. Porque ninguém merece conviver com uma pessoa que envelheceu na linguagem. Eu não quero. Né? Então eu estudo. E eu estudando, eu pareço uma menina. Adoro essa menina. Aí eu vou lá, eu vou para congresso, eu apresento trabalho. Aí eu publico. Aí eu sou parecerista de revista científica. O que é isto? Eu, lá da USP de São Paulo, eu tenho 3 revistas das quais eu sou parecerista. Então, eu leio os trabalhos e tem três avaliações. Recomendado já para publicação, recomendado, mas com ressalvas, e não recomendado. O último que eu fiz, eu rejeitei. Estava ruim. A pessoa queria pôr tudo, todas as ideias, mas não tinha uma ordem, não tinha um fio estruturante no texto. E a revista, ela é uma revista internacional. Então tem que ter uma qualidade na revista. Se eu sou condescendente, eu prejudico a organização da revista e a representação que ela tem no cenário internacional. Então a minha responsabilidade é, na verdade, levar aquilo a sério. Só que eu tenho uma coisa, eu quero que o meu parecer seja dado para a pessoa que escreveu. Porque se ela vira assim, recusado, ela não sabe, mas por que foi recusado? O que tem de ruim no meu texto? Porque eu acho que todo mundo, você tem que incluir as pessoas. Você não tem... quem sou eu para ficar massacrando uma pessoa e falando que ela está rejeitada? Mas eu não faço isso nunca. Eu acho que eu tenho que promover o ser humano. Então, o meu trabalho, eu não estou errada, quer dizer, não estou errada não. Eu gosto de estar no campo de letras. Porque eu sou das letras e não sou. Eu sou da vida. Eu adoro o meu feminino. E eu adoro o masculino. Aliás, gente, eu gosto de pessoas. Independente de gênero. Tem tantas pessoas, você tem sempre que aprender com o outro. Então você tem que ser uma pessoa interessante. Uma pessoa que tem uma alma interna que se traduz na imagem que você oferece ao outro, que é essa alegria de poder encontrar e traduzir aquilo que está na alma. Não alguma coisa artificial, superficial, mas uma coisa que fale da alma. E é dessa maneira que eu me sinto inteira naquilo que eu faço. Eu adoro. Eu tenho que falar para vocês. Eu sou amada, eu sou acolhida, eu tenho relações muito boas. Eu amo meus alunos. Eu não esqueço meus alunos. Esses dias, uma menina chegou lá, eu tenho um espaço cultural aqui em Ribeirão, né? Eu trabalho muito, eu queria contar para vocês, com psicanalistas, psicólogos e psiquiatras. Por que esse público me procura? Porque eles querem estudar as matrizes do pensamento. Então, como eu estudei grego, não são assim, histórias que existem em todos os tempos e em todos os povos. São as invariantes. Então, quando eles estão escrevendo um trabalho, eu entro muito nessa área de ler o trabalho e conseguir que esse trabalho tenha uma sustentação num nível que é necessário. E aí eu tô muito em produção.
Eu sou uma pessoa que participo da produção dos outros. Eu gosto muito disso. E acho que essa vivência, ela acaba me dando também uma condição de aprimorar, de melhorar. Gente, a gente nunca está pronto. A gente tem sempre... nós somos precários em tudo que a gente faz, mas a gente tem esse gosto de aprender. Então, eu queria terminar... É a única coisa que eu vou ler que eu não decorei, tá? Eu estava vendo a Fernanda Montenegro dizendo o seguinte, que ela ia citar uns pensamentos da Simone de Beauvoir, porque a Simone teria falado aquilo que ela internaliza, mas que está muito mais bonito na fala do outro do que seria na dela. Isso é Fernanda Montenegro. E eu selecionei duas reflexões aqui, que eu também me vejo assim. Que é ser mulher, né? Nós estamos aqui num ambiente de mulheres. O que eu sempre quis foi comunicar de maneira mais direta o sabor da minha vida. Acho que consegui fazê-lo. Eu gostaria de acrescentar, acho que estou conseguindo fazer. E com alegria. E olha que bonito para a gente encerrar com alegria. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Muito obrigada, gente. Obrigado, Marisa, pela palestra, excelente.